Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom e vamos falar das eleições de São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo é um termômetro do Brasil, não é? Não dá para analisar o Brasil com as eleições do Amapá ou do Tocantins ou do Piauí. São Paulo é na verdade, onde as grandes coisas acontecem. Então lá tivemos essa loucura que aconteceu do suicídio eleitoral do Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez lembrar o Fernando Henrique Cardoso, que estava quase eleito, mas aí sentou-se na cadeira de prefeito antes do tempo, cantando vitória, e de repente perdeu. O Pablo Marçal estava quase no segundo turno. E de repente, esse laudo, né? Esse laudo falso, que estão dizendo que é falso, então deve ser mesmo. O médico nunca trabalhou naquele lugar, a assinatura não está batendo. Que doideira, do nada, da noite pro dia. O cara vai dormir no segundo turno e acorda ali no desespero. Menos de 1% dos votos fariam com que ele chegasse no segundo turno. Mas, na verdade, o Pablo Marçal não perdeu só para isso. O Pablo Marçal perdeu para sua própria exaltação. Ele se exaltou. Não vai ter segundo turno. Era uma frase dele o tempo todo. Eu sei que na linha que ele trabalha, isso é um motivador. Mas tem um outro erro muito grave que ele cometeu, que foi esse negócio de ficar vasculhando a vida pessoal das pessoas o tempo todo. Ele pautou a campanha em vasculhar a vida pessoal das pessoas e perdeu a campanha por vasculhar a vida pessoal do Guilherme Boulos. Com aquele negócio de um atestado psiquiátrico, o cara entrou, se internou, cheirado de cocaína, não sei o que. Diz o Pablo Marçal que foi o advogado. Não fui eu, foi o advogado. Ok, a campanha do Pablo Marçal é a campanha do Pablo Marçal, tem que responder. Pode até perder os direitos políticos, porque Lex Luthor, quer dizer, Alexandre de Moraes, não gostou muito dessa história, chamou para comparecer, perdeu as redes sociais de novo. Mais uma vez, Pablo Marçal perdeu as redes sociais e esse é o quadro. A ênfase de Pablo Marçal na vida pessoal das pessoas era tão grande que não dava para distinguir, fora aquele negócio do teleférico e o prédio grande, não dava para distinguir muito que eram as propostas do Pablo Marçal, porque ele era perguntado assim, qual o seu plano para segurança? Ah, o Bananinha vai ser preso. Qual o seu plano para educação? Ah, a Tabata é talarica. Qual o seu plano para a saúde? Ele era o cara da quinta série que achava que nunca ia ser suspenso, mas foi. Agora, uma coisa é certa, Pablo Marçal já é história do Brasil. Porque até hoje o político mais excêntrico que nós tínhamos chamava-se Jânio Quadros. Aquele que ao ser perguntado por que o senhor fez tal coisa, ele disse, filo porque quilo. Agora, ninguém supera Pablo Marçal. Ele é excêntrico. Além disso, Pablo Marçal mostrou força política. Ele não perdeu muita coisa. Ele perdeu a campanha, mas ele ganhou muito capital político, porque agora o apoio de Pablo Marçal vale ouro e qualquer candidatura de Pablo Marçal deixará os adversários tremendo na base. Deixemos Pablo Marçal para lá, porque, do ponto de vista conservador, tem boas notícias. Eu estava olhando o pessoal que se elegeu para vereador. Em primeiro lugar, são 45 vereadores, né? Em primeiro lugar, Lucas Pavanato. Lucas Pavanato é aquele cara que adotou meio o estilo do Mamãe Falei, de ir pra rua fazer pergunta para petista, para pessoalista, para PCBista, PCdoBista, até os caras saírem do sério e querer bater nele e ele mostrando que tá vencendo os caras com argumento.
Lucas Pavanato foi o mais votado, 160 mil votos, já chega abafando. E é um garoto de 20 e poucos anos, não está longe dos 20, Lucas Pavanato. Outra surpresa, Adrilles Jorge, lá em penúltimo lugar, mas foi eleito. Quem é Adrilles Jorge? Adrilles Jorge é um ex-Big Brother, que era jornalista da Jovem Pan, foi perseguido pela esquerda, porque supostamente fez um gesto nazista durante a programação. Não fez. Apenas levantou a mão dizendo até a próxima. Aí o pessoal é nazista, cancela, demite. E acredite, o rapaz foi demitido da Jovem Pan. É um poeta, é um escritor, mas é muito bom de argumentação e tem um viés liberal. Ou seja, vai ter confusão, vai ter argumentação na Câmara dos Vereadores. Outra pessoa que se elegeu foi a Zoe Martins. Zoe Martins, acredite, aonde nasceu Zoe Martins? Zoe Martins é cubana, pegou 60 mil votos ali em São Paulo. Cubana, veio lá de Cuba, e fugindo, ela e a sua família, veio fugindo da fome, da escassez, da falta de liberdade. Achou no Brasil um lar. E aí é o seguinte, não venha discutir na Câmara de Vereadores sobre Cuba, porque Zoe Martins é cubana, ela conhece aquela realidade. Outra pessoa que se elegeu do campo conservador, pastora Sandra alguma coisa, aquela pastorona bem grandona, morena, com cabelo bem baixo, assim, quase calvo. Isso vai dar confusão. Outra pessoa, Rubinho, que era do MBL, saiu e vai ser um grande reforço na área de debates ali na Câmara dos Vereadores. Por que eu estou falando dessas pessoas? Porque todas essas pessoas serão deputadas. Todas. Todas essas pessoas serão destaque no cenário nacional. A esquerda não tem sucessores, não tem novos líderes. A esquerda está perdida no deserto sem discurso, enquanto que a direita está brotando, está multiplicando líderes e vozes e debatedores vindos de uma escola Olavo de Carvalho para frente, de uma turma que quis estudar o conservadorismo, uma escola meio Brasil paralela. Vem aí uma avalanche de novos vereadores que serão figuras nacionais. Pois é, esses 5 aí que eu conheço, a coisa está meio equilibrada lá em São Paulo. Tem uns do PT, tem no PSD, tem no PMDB, e PSOL, e etc. E PL. Vai dar bom o debate. Tami Miranda, é o Tami que chama? Não é a Tami? Antigamente não era Tami? Pois é, mas agora é o Tami. O Tami foi eleito. É o seu Tami. Senhor vereador ilustríssimo, senhor Tami Miranda, filho da Gretchen. A vida dá muitas voltas. Eu me lembro que o Gugu Liberato jogou a Tami, quando era a Tami, num clube de lésbicas, e ela ficou horrorizada, porque as lésbicas paqueraram ela, as mulheres paqueraram ela, né? E hoje se apresenta como homem. Que doideira, que mundo é esse? Pois é, esse é o quadro de São Paulo. Quanto ao Marçal, é bom ele se reinventar, todo político se reinventa. Havia o Lula radical, não vou pagar dívida externa, não sei o quê, e depois o Lula paz e amor. Havia o Boulos radical, e agora tem o Boulos paz e amor. Então tem um Marçal maluco e precisa haver um Marçal centrado. Agora, quem vai ganhar o segundo turno em São Paulo? Tá difícil pro Boulos, porque você tem quase 30% de Nunes, com quase 30% de Marçal, e essa turma não vota no Boulos. Eu vi um cara dizendo assim, se for Boulos e o Capiroto, eu voto no Capiroto. Essa turma não vota em Boulos. Então, esses quase 30 com quase 30 dá quase 60% dos votos. Isso sem contar com a Marina Helena, né, que vem aí a turma. O pessoal da Tabata vai com Boulos. O da Atena não teve força,
né? Não chegou a 2%, um pouco mais de 1%. Me parece que Nunes vai ganhar. E o futuro é bem promissor para o conservadorismo em termos de números políticos, não de melhora do Brasil, porque parece que nada melhora. Mas um Brasil que antigamente estava marcado de vermelho, as capitais tudo vermelho, agora, por exemplo, agora o PT não fez nenhuma capital. Está perdendo. O que está acontecendo com o PT? Alô, PT, o que está acontecendo com vocês? Pois é, e esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Fica a advertência, hein, senhor Marçal? Tá na hora de achar o Marçal, o país é o Marçal mais centrado. Marçal não pode achar que é o centro do mundo. Tá na hora, tá na hora. E quem te deu aquele laudo tem que sair de perto de você. Tá bom? Um abraço, valeu.